Divisão. Imagine um conjunto e esse conjunto tem alguns elementos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Eu vou pegar este conjunto e dividi-lo, por exemplo, em 3 partes iguais. Vou dividir aqui, vou dividir aqui. Então, o conjunto todo tendo 9 elementos, dividir é separá-lo em partes iguais e falar quantos elementos tem em cada parte. Por exemplo, isso aqui me indica que 9 dividido 3 é 3. Eu também posso escrever 9 dividido por 3 em fração, né? Que também dá 3. Nós vamos estudar fração no momento posterior do curso. Inclusive as 4 operações com frações. Também você vai ver escrito em alguns materiais didáticos, assim, ó, 9 dividido por 3 dá 3. E o algoritmo da divisão, que é muito popular, muito odiado, muito mal compreendido, que é 9 dividido por 3. Dá 3, 3 vezes 3, 9, para 9, nada. Esse algoritmo aqui é o que nós vamos estudar com detalhes agora. Antes de estudarmos o algoritmo em si, eu faço um desafio para você. Pegue o que você lembrar do algoritmo de divisão antigo e faça essa divisão aqui para mim. Ó. 1401 dividido por 2. 1401 dividido por 2. Não faça de cabeça não. Eu quero saber qual é a sua compreensão do algoritmo. Pausa o vídeo, faz lá e volta para mim. Fez? Muito bem. É muito comum acontecer isso daqui. Ó. Pessoas aprendem assim na escola. Junto 14. Por quê? Porque 1 não dá para dividir por 2. Juntou 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14 para 14 não. Aqui começam os nossos problemas. Este zero aqui não dá para dividir por 2. Daí começa a dúvida. Coloca um zero aqui, não coloca. Abaixo o zero, quando eu tentar, vou colocar um aqui. A maioria não consegue justificar se tem ou não que colocar esse zero. Possivelmente você fez na mão, você chegou num impasse aqui. Decidiu ou não colocar um zero. Tem gente que não põe, tem gente que põe. Perceba que eu não estou ensinando como faz. Eu estou dizendo como a maioria fazem. 1. Abaixo 1. 1 dividido por 2 não dá. Eu aprendi o seguinte. Quando não dá, você coloca um zero aqui e uma vírgula aqui. Isso foi a regra que me veio à cabeça quando eu fui aprender esse algoritmo de divisão na vida adulta. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Isso daqui é o que muita gente faz, inclusive professores, que eu dou aula para professores de primeira a quarta série, e eu sempre faço esse teste aqui antes da aula de divisão. Muitos professores e professoras de primeira a quarta série chegam em 70,5. Alguns chegam em 7,5 porque esquecem esse zero aqui. Agora acompanha comigo. Nós estamos andando na rua e nós achamos R$ 1.401 num pacotinho no chão. Respeitando a parte ética, nós levamos esse pacotinho à delegacia e, chegando lá, damos esse pacotinho, explicamos a situação e esse pacotinho fica disponível à sociedade nos achados e perdidos. Esse pacotinho fica por 30 dias sem um dono. O dono não aparece para reclamá-lo. Então, o pessoal da delegacia liga para você, dizendo: fulano, aquele pacotinho de dinheiro que você achou com o professor Marçal está à sua disposição, não houve solicitação de propriedade, então agora ele é de vocês. E nós vamos dividir R$ 1.401 para nós dois, que achamos, né, juntos, esse dinheiro, que agora é nosso.
E daí eu digo para você, olha, eu faço a conta, eu divido isso para nós dois. E falo para você que a sua parte é R$70, se nós achamos 1.400, tem algo errado, né? Por isso eu pedi para você não fazer de cabeça, porque de cabeça dá para perceber que 1.400, quando você mexe com dinheiro principalmente, 1.400 deve gerar 700 como resultado. O R$1 gera 50 centavos. Esse zero é desnecessário, só escrevi por dinheiro, né? Então o resultado que eu esperava era 700,5. Porém, a maioria das pessoas não se recorda da regra para justificar esses dois zeros. Pois é, eu também não vou te passar as regras da divisão dessa maneira. Por quê? Porque se você fez as aulas anteriores, você lembra de um comentário meu, que em todos os anos da sua vida escolar, você passou pelas 4 operações. Porém, as operações de soma, subtração e multiplicação, a maioria das pessoas se lembra, mas não se lembra da divisão. Portanto, e aqui eu vou dizer uma opinião pessoal, o algoritmo de divisão não é tão eficiente quanto os outros, porque você se lembra dos outros, mas não se lembra do algoritmo de divisão. Portanto, eu vou passar para você aqui um algoritmo de divisão diferente. Tive contato com um professor japonês, me mostrou esse método muitíssimo interessante e eu gostaria de compartilhá-lo com você. Vamos começar. Para esse algoritmo de divisão, nós teremos que saber 2 coisas. A primeira nós já estudamos, que é a nomenclatura, o nome das posições. Só para a gente recordar aqui, vamos escrever um número. Vamos colocar 7.285,312. Lembra do nome das posições? O 5 está na unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Lembrou? Se tiver mais, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão. Esse é décimo, centésimo, milésimo. Perceba que eu escrevi em minúsculo para não confundir com os de cá, porque eu também tenho TC. E algumas pessoas até colocam só o M aqui, para não confundir. Escrevi em letras minúsculas. Só lembrando, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Décimo, centésimo, milésimo. Não confunda dezena com décimo, tá? Essa é a primeira fase do nosso algoritmo. Agora, nós vamos usar a ideia intuitiva de divisão. Então, vamos fazer uma divisão intuitiva. O que é isso, professor? Simples. Praticamente tabuada. Tá? Se você não sabe tabuada, aconselho estudá-las. Tabuada, você lembra, né? Aquele conjunto de informações sobre multiplicação. Eu até brinquei lá em cima, quanto é 7 vezes 8. Esse conjunto de tabelas, de tábuas, é a tabuada. Até quando? Até qual tabuada eu preciso? Hoje em dia, você consegue resolver bem um concurso com a tabuada do 1 ao 10. A tabuada do 0 não faz sentido, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Nós vamos passar por isso também. Mas você precisará saber pelo menos as tabuadas do 1 ao 10. Antigamente, os meus pais disseram que estudaram tabuadas do 1 ao 15. Então, para minha mãe, por exemplo, 12 vezes 13 não é algoritmo, é tabuada. E a minha bisavó, eu tive o privilégio de conhecê-la, né, gerações atrás, extremamente interessante, ela estudou a tabuada do 1 ao 20. Olha, é muito interessante. Então, a minha bisavó não era particularmente notável em matemática, não era a escolha dela. Mas para ela, na época de estudante, 17 vezes 18 era tabuada. Sinceramente, eu não domino a tabuada do 11 ao 20. Eu sei alguns, né? Principalmente os quadrados, mas eu não sei a tabuada do 11 ao 20. 17 vezes 18. Eu preciso fazer o algoritmo que nós estudamos na aula passada de multiplicação. Então, a divisão intuitiva ela é o reverso da multiplicação. Acompanha.
Imagina que eu tenho 12 maçãs. E eu vou dividir essas 12 maçãs em grupos de 3. Então, é fácil ver que eu teria 4 grupos, correto? 4 grupos com 3 maçãs cada uma, 12 maçãs. Se eu tiver um pouco diferente, professor, e se eu tiver, por exemplo, 15 sorvetes e quero dividir esses sorvetes em grupos de 4. Interessante. Perceba aqui que eu não quero quebrar números, tá? Não vou mexer com a vírgula ainda. Eu só faço grupos inteiros. Então, nesses 15, dividido em 4, eu vou conseguir um grupo, 4, 2 grupos, 8, 3 grupos, 12. Para 15, eu não vou conseguir completar o último grupo, percebe? Então, olha como eu vou responder. Eu vou escrever 3 grupos inteiros mais 3 sobrando. 3 grupos completos mais 3 de sobra. Foi coincidência, tá? Esses aqui são 3 grupos e esse sobrou. Continuemos. Então, eu não quero que você divida os que sobraram. Não quero número decimal, não quero número quebrado, tá? Continuemos. Imaginemos agora 23 carros, olha, estão aumentando, divididos em grupos de 5. Quantos grupos você consegue? Claramente, 4 grupos. Quantos ficam sem formar um grupo? Quantos sobram? 3, né? 4 vezes 5, 20 para 3. Sobram 3 carros sem formar um grupo. Então, eu tenho 4 grupos completos e 3 de sobra. Não é tão difícil, né? Vamos continuar. Vou virar um pouquinho essa tela aqui. Mais um pouquinho. Eu tenho 200 casas. Aqui não, hein? 200 casas e quero dividi-las em grupos de 30. Nós formaremos 6 grupos. 6 de 30 são 180 casas e sobram 20 casas sem formar um novo grupo. Divisão intuitiva. Perceba que a nossa sobra sempre é menor do que o tamanho do grupo. Não faz sentido eu ter uma sobra maior do que um tamanho do grupo, porque eu formaria outro grupo. Está conseguindo acompanhar? Agora vejamos um exemplo um pouco mais interessante. 30 dúzias e quero dividir essas 30 dúzias em grupos de 7. Significa que eu conseguiria 4 grupos com 7 dúzias, né? 4 vezes 7, 28, e eu teria uma sobra de 2 dúzias. Tudo bem, estou entendendo. Mais um pouquinho. Imagina que eu tenha 5 lápis e quero dividir isso aí em grupos de 8. Ô, professor, não dá para formar, hein? Exatamente. 0 grupos. E continuo com 5 de sobra. Eu não consegui montar sequer um grupo. 5 ficou sobrando. Tudo bem. Outro exemplo interessante. Eu tenho 6 dezenas e quero dividir em grupos de 10. E agora, o que você me diz? Bom, professor, 6 dezenas é 60. 60 dividido por 10 dá para formar, né? Nada disso, caro colega. Nada disso. Se quando eu dividir lápis, dúzia, casa, você não quis multiplicar as coisas, você não me perguntou, professor, cada casa vale quanto? Não foi isso. Cada dúzia tem 12, eu não peguei o 12 e multipliquei pelo 30. Aqui também não vou fazer isso. 6 dezenas dividido por 10, eu não tenho grupo algum. Eu não consigo montar um grupo, porque o grupo seria de 10 dezenas. Concorda? Eu tenho grupo algum, 0 grupos, e eu tenho os 6 sobrando. Isso é muito importante, porque esses zeros aqui são os zeros, vai dar origem
aquele zero do algoritmo que muita gente erra na divisão, que deu 70,5 ao invés de 700. Esse zero aqui é a chave para fazê-lo corretamente. Agora nós vamos juntar esses dois conhecimentos. O conhecimento da divisão intuitiva e o conhecimento das casas, o conhecimento da nomenclatura das posições. Olha que interessante. Eu vou fazer aqui com você 1401 dividido por 2. Porém, utilizando todo esse conhecimento que nós vimos. Aqui eu vou nomear as posições. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. É importante que você faça isso. É importante que você escreva o nome das casas. Vamos lá. Aqui não precisa. O nome das casas só de quem vai ser dividido. Então, nós vamos fazer a divisão intuitiva daqui para frente. Muito simples, olha só. 1. Unidade de milhar. Esse 1 está aqui, unidade de milhar. Dá para dividir em duas partes? Divisão intuitiva. 1 dá para dividir em duas partes? Não. Dá 0 grupos e fica 1 sobrando. Só que quando você fizer isso, tem que ter em mente que esse 0 está na casa da unidade de milhar, porque você acabou de dividir unidade de milhar. 1 divide em 2, unidade de milhar. Não dá nenhum grupo. 1 dividido por 2, unidade de milhar. Dá 0 grupos e continua 1 sobrando. Esse 1 aqui, ele continua sendo unidade de milhar. Você se recorda que nós fizemos na aula de subtração uma certa troca de uma casa para outra, emprestei, né? Uma unidade de milhar não é o mesmo que 10 centenas. Um cheque de 1.000 não é a mesma coisa do que 10 notas de 100. Então aqui nós podemos, já que eu não consegui dividir, isso aqui é a sobra, eu posso trocá-lo por centenas. A sobra você vai ao banco e troca. Virariam 10 centenas. Porém o número já conta com 4 centenas. Esse 1 vira 10. Com este 4 que já tinha no número, nós vamos trabalhar aqui com 14 centenas. 14 centenas dá para dividir por 2? Dá. Quantos grupos? 7. 7 vezes 2, 14. Para 14 nada, ficou 0 centenas sem dividir. E quando você escreve esse 7, você sabe, tem certeza, que ele está na casa das centenas. Então, perceba a vantagem deste método. Eu sequer terminei a conta. E eu já sei que esse 7 está na casa das centenas. Esse 7 é 700. Portanto, eu não cometerei aquele erro do início, que dá 70. 70, o 7 estaria na casa das dezenas. Aqui eu tenho certeza que ele está na casa das centenas. Olha que legal. Eu tenho alguma dezena para dividir? Olha, nem do resto para trocar em dezenas e nem na dezena do número. Ou seja, eu tenho 0 dezenas para trocar. 0 dezenas dá para dividir em 2? Nenhum grupo. 0 dezenas. E continuo com 0 para dividir. O princípio é o mesmo, porém eu não dividi coisa alguma. Né? Não havia dezenas para dividir. Vamos para a unidade. Aqui não há o que transformar em unidades, mas o número conta com uma unidade. Uma unidade dá para dividir em grupos de 2? 0 grupos de unidade. E continuo com 1 sem dividir. Olha o outro 0 aparecendo. Repetindo. Uma unidade. Dá para dividir em grupos de 2? Não. Fico com 1 sem dividir. O 1, vamos transformá-lo na próxima casinha, é décimo. Então, 10 décimos. 10 décimos dá para dividir em 2? Dá. Quantos grupos? 5 décimos.
5 décimos vezes 2, 10 décimos para 10 décimos, nada. Não há mais décimos para dividir, não há centésimos, milésimos para dividir. A nossa conta se encerra aqui. Com o resultado, e professor, cadê a vírgula? Meu colega, a vírgula está sempre depois da unidade. A vírgula está sempre depois da unidade. Portanto, o resultado que esperávamos desde o início, 700 unidades e 5 décimos. 700,5 se você preferir. Dúvidas comuns. Eu preciso sempre colocar a nomenclatura? Sim. Coloque sempre a nomenclatura. Você conseguirá fazer contas cada vez mais rápido, né? Você vai praticando principalmente, e você sentirá vontade de não colocar. Amigo, um conselho, coloque. Tá? Você vai para um concurso público, você precisa de certezas rápidas. Coloque, pratique com a nomenclatura. Outra, eu não posso usar esse método só na hora do zero. Eu continuo fazendo a conta do jeito que eu sabia, com o método antigo, e coloco só o nome na hora do zero. Negativo. Não misture os dois. O antigo com este. Este método aqui tem similaridades, ele acaba justificando quase todas as regras do outro, mas as justificativas são diferentes. O outro é mais baseado em regra. Cai um, passa o arco. Aqui não. Meu conselho para você é não faça mais o método antigo, mude para este. Eu sei que é diferente, eu sei que você resistirá mentalmente, você se pegará estudando este método e no meio do caminho tentando fazer o outro. Estude um apenas e faça ele de uma maneira otimizada. Meu conselho é para você faça este algoritmo e não o outro, mas aí é uma decisão sua. Mais dúvidas? Professor, você fez com um número aqui. E se eu tiver 2? E se eu tiver um número com 2 algarismos? Se eu tiver 27, se eu tiver 35, se eu tiver 102? Amigo, sem problema. Se você tiver, vou fazer um exemplo aqui para você rapidinho. Imagine que você tenha 237 e você quer dividir isso em pedaços de 12 unidades. Dezena, centena. Aqui não precisa. Comecemos. Olha só. 2 centenas. Dá para dividir em grupos de 12? Não. 0 centenas. E continuo com os 2 sem dividir. Vamos transformar 2 centenas em 20 dezenas. Já tinha 3 aqui. 23 dezenas. 23 dezenas dá para dividir em grupos de 12? Claro. Quantos grupos? Um grupo apenas, professor. 1 vezes 12, 12. Para 23, quantos ficaram sem dividir? 11. Então eu tenho 11 dezenas sem dividir. Sobrou, né? Essa aqui é a sobra. Vamos transformar essas 11 dezenas em 110 unidades. Porém, o número já tem 7 unidades. Eu tenho agora 117 unidades. 117 unidades dá para dividir em grupos de 12? Com certeza. Quantos? Não sei. Pois é. Se nós tivéssemos aqui 120, seriam 10 grupos. 117 é um pouquinho menor, mas não é muito menor. Portanto, eu diria que este 1 aqui é dezena. Nós dividimos 23 dezenas. E nas unidades, que é o 117 que eu estou dividindo agora, nós teremos 9 grupos de unidade. Por que 9? Porque 10 daria 120, isso aqui tem encostadinho no 120. 9. 9 vezes 12. Acompanha, ó. 9 vezes 10 dá 90. 9 vezes 2 dá 18. 90 com 18, 108. Portanto, 9 grupos de 12 resulta em 108. 108 para 117 sobram 9 unidades. Professor, eu não quero o resto. Eu queria continuar com isso aí. Dá para fazer?
Claro, claro que dá. Essas 9 unidades que sobraram, eu vou transformar em 90 décimos. 90 décimos. Dá para dividir em grupos de 12? Dá sim, professor. Quantos grupos de 12? Vamos ver. Se eu pegar o 12 e multiplicar, por exemplo, por 7, será que dá? 7 vezes 2, 14. Vai 1. Você já aprendeu o algoritmo da multiplicação. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. 84. Cabe em 90? Cabe em 90. Se eu colocar mais um grupo vezes 8, ou seja, somar 12 nisso aqui, vai passar. Portanto, é exatamente a primeira tentativa que nós fizemos, 7. Perceba que eu dividi 90 décimos, então esse 7 é décimos. 7 vezes 12, 84. 84 para 90, 6. Professor, eu quero continuar. Sem problema. Depois do décimo, centésimo. 60 centésimos. 60 centésimos dividido em 12, você tem 5 grupos. Centésimos. 5 vezes 12, 60 para 60, nada. Portanto, o 237 divididos em grupos de 12, nós teríamos 19 grupos inteiros, ponto 75, ou 19 grupos inteiros e 75 centésimos de um grupo. Ou ainda, se você preferir, nós temos 19 grupos inteiros e, lembra que o 9 era o resto, o 9 era a sobra. Eu tenho 19 grupos inteiros e 9 sobrando. Quando nós estudarmos frações, nós poderemos até falar com uma fração mista, 19 grupos inteiros e 3/4 de grupo. Nós estudaremos isso quando estudarmos frações. Professor, mas cadê a vírgula do número? Como é que eu escrevo esse resultado? Você já aprendeu, ó. Depois da unidade está a vírgula. Sempre a vírgula marca a unidade. Portanto, é 19,75. Mais uma dúvida, professor, antes da gente encerrar. E se eu tiver vírgula na divisão? Você mostrou aí número inteiro, número inteiro. E se eu tiver vírgula? Muito bem, existem 2 casos. O primeiro caso é que a vírgula está no número a dividir. Por exemplo, se eu quiser dividir, lembra do número π? Já ouviu falar disso? 3,1415. E eu quero dividir isso, digamos, em 5 partes. Como eu faço uma conta com vírgula aqui? Caro aluno, do mesmo jeito. Olha, casas, vamos nomear. Eu tenho aqui unidade, décimo, centésimo, milésimo e aqui décimo de milésimo. Nomeamos. Se você esquecer o nome de alguma posição, marque-a com uma letra qualquer. Chame-a do que você quiser, dá certo. Eu prefiro que você use a nomenclatura correta. Mas se você esquecer, coloque X aqui para o 5, se você esqueceu que era décimo de milésimo. Vai funcionar. Agora, faça a divisão normalmente. Acompanhe. 3 unidades. 3 unidades dividido em 5 não dá. 0 unidades. Correto? Ficaram 3 unidades sem dividir. Vamos transformá-la em 30 décimos a 1 décimo do número, 31 décimos. 31 décimos dividido em 5 dá para fazer 6 grupos de décimos, né? 6 vezes 5, 30, ficou 1 décimo sem dividir. Vamos transformar o décimo em centésimo. O número conta com 4 centésimos. 14 centésimos dividido em 5. Dá para fazer 2 grupinhos, né? De centésimos. 2 grupinhos de centésimo vezes 5 dá 10. Ficam 4 centésimos sem dividir. Sobrou, transforma em milésimos. O número conta com 1 milésimo. 41 milésimos. Eu consigo dividir em grupos? Sim, consigo. Quantos grupos? 8 grupos. 8 vezes 5, milésimos, né? 8 vezes 5, 40. Fica 1 milésimo.
sem dividir. Transformamos-lo em 10 décimos de milésimo. O número traz 5 décimos de milésimo aqui, portanto 15 décimos de milésimo. 15 décimos de milésimo. Dá para dividir em grupos de 5? Dá para dividir. Quantos grupos? 3 grupos. 3 vezes 5, 15. 15, nada. Esse aqui é décimo de milésimo. Não tenho mais décimo de milésimo, não tenho sequência no número. O número π tem sequência, tá? Eu escrevi só 3.1415, vamos dividir só o 3.1415. A conta se encerra aqui e o resultado é... Vixe, professor, 6.200? Não. Eu tenho 3 dividido por 5. Não pode dar 6.000. Como eu te disse, a vírgula está sempre depois da unidade. O resultado é 0,6283, ou 6 décimos, 2 centésimos, 8 milésimos, 3 décimos de milésimo. Ou ainda, você pode dizer que é 6.283 décimos de milésimo. Bonitinho, né? Professor, uma última dúvida que não foi abordada aqui no nosso trabalhinho. Quando a vírgula está dentro da chave, quando a vírgula está neste cara aqui, como funciona? Aí, meu amigo, este método não deve ser utilizado com a vírgula dentro da chave. Nossa, professor, como é que eu faço? Calma. Calma que a solução é fácil. Vamos supor que você tenha que dividir 32,491 por 5,3. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esta vírgula aqui e levá-la uma casa para a direita. Aí o número vira 53. Você vai fazer o mesmo aqui. Aqui você vai fazer até que o número vire inteiro. O que você fizer aqui, você faz aqui também. Aqui no caso, foi uma casa. Então aqui no caso, uma casa. Portanto, a conta que você vai fazer é 324,91 dividido por 53. Aqui você vai deixar sempre livre. Aqui sempre livre de vírgula para usar esse método. Aqui não há problema, você percebeu? Que não há problema você fazer com vírgulas nessa posição. O que é uma liberdade, porque do outro método a regra era clara. Iguale as casas e corte as vírgulas, né? Essa era a regra antiga. Não a use mais. Você não precisa. Pode usar vírgula do lado esquerdo, do lado direito, dentro da chave. Você vai modificar essa vírgula para a direita quantas casas forem necessárias. Neste caso eu modifiquei uma só. Andei uma aqui. Se eu tivesse que andar duas, por exemplo, se eu tivesse 4 dividido por 2,85, vou colocar esse 4 aqui para a esquerda, para ficar melhor para você. Se eu tivesse que dividir 4 por 2,85, qual que seria o procedimento? O mesmo. Essa vírgula eu vou trazer 2 casas para a direita. Aqui eu vou trazer 2 casas para a direita. Mas, professor, esse número não tem vírgula? Tem sim. Toda vírgula está depois da unidade. Lembra? Nós já vimos isso em aula passada. Se eu vou levar essa vírgula 2 casas para a direita, esse 4, que aqui não há representantes para décimo e centésimo, essa vírgula andando 2 casas para a direita transforma a minha continha em 400 dividido por 285. Muito bem. Nós vamos discutir frações nas próximas aulas e na aula de fração eu vou justificar para você por que eu posso levar essa vírgula, desde que esteja o mesmo número de casas aqui e aqui, sem alterar o resultado da divisão. Por enquanto, basta saber que o resultado da divisão de 4 por 2,85 é o mesmo de 400 por 285. O resultado que você chegará aqui é o mesmo do resultado que você chegará aqui. Mesmo caso para 32.
32.491 dividido por 5,3 é o mesmo que 324.91 dividido por 53. Conseguiu captar? Muita informação para uma aula só. Eu aconselho você a praticar diariamente pelo tempo que você achar necessário, até que você consiga alguma proficiência, confiança, resultados corretos, que no seu concurso isso daqui te colocará na frente de muita gente. Mesmo que as pessoas achem que saibam contas de dividir, o concurso conta com esse zero que você viu no 700 ali, ele coloca números com vírgula, e muitos candidatos, até razoavelmente preparados, vão escorregar nisso daqui. E você não vai, porque você aprendeu um método muito eficiente, diferente, porém muito eficiente, para resolver contas de divisão. Um grande abraço e até a próxima aula.